Olá, turma. Sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso de Matemática Financeira. Essa é a parte de progressão geométrica. Nesse vídeo nós vamos encontrar a fórmula do termo geral da progressão geométrica que vocês estudam no ensino médio e fazer conexão entre progressão geométrica e função exponencial. Além também de tratar, como a gente fez no caso para a progressão aritmética, de avançar e retroceder termos. Então, uma progressão geométrica é uma sequência que tem uma taxa de crescimento constante, ou seja, de um termo de ordem n mais 1 é obtido do termo de ordem n, somando ele com esse crescimento constante, que era o que eu chamei de i vezes a n. E claro que você pode ainda colocar o termo an em evidência, que a revisão do último vídeo é 1 mais i. E esse termo aqui, 1 mais i, nós chamamos de razão da função geométrica, ou seja, enfatizando ainda, para ficar melhor, um termo é obtido a partir do termo anterior multiplicado por uma constante chamada Q. Então você tem uma progressão geométrica. Isso é uma progressão geométrica. E agora vamos pensar um pouco como no caso da progressão aritmética e vamos brincar de avançar e retroceder termos. Digamos que eu tenho uma progressão geométrica e eu sei quem é o terceiro termo, o A3, que eu vou chamar de 2. Eu conheço. Eu tenho a quarta eu desconheço, o quinto, o sexto, e eu quero saber quem é o termo de ordem 7. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. E a razão, nesse caso, que seja igual a 3. Como eu encontro o termo de ordem 7? Bem, então a gente pode lembrar que a partir do 2, para encontrar o próximo, basta multiplicar pela razão, depois multiplicar pela razão várias vezes. Então, por exemplo, para encontrar o terceiro, o quarto termo, que é esse aqui, eu vou pegar esse 2 e multiplicar pela razão, que é 3. Então, multiplicar por 3. Não vou colocar o resultado, só multiplicar aqui, x vezes 3 em cima, para dizer que eu basta multiplicar esse 2 por 3, que dá esse termo, que no caso dá 6. Para encontrar o próximo, basta multiplicar mais uma vez pela razão, que é 3. Para encontrar o próximo, mais uma vez. E para encontrar mais uma vez, mais o próximo, multiplicar por 3 mais uma vez. Ou seja, partindo do termo de ordem 3, o A3, eu quero avançar até o termo de ordem 7, então eu vou multiplicar por quê? Quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Ou seja, o termo de ordem 7, o A7, vai ser igual ao A3 vezes Q elevado a quantas vezes? 1, 2, 3, 4 termos vezes Q elevado a 4. Que nesse caso, a gente pode escrever então que o termo de ordem 7 vai ser o termo de ordem 3, que é 2, vezes Q, que é 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 é 81. 81 vezes 2 dá 162. Mas a ideia aqui é exatamente essa, você avançar a termo como a gente fez para a progressão aritmética. Agora, se for uma progressão geométrica qualquer, e eu, por algum motivo, eu conheço quem é o termo de ordem 2, o segundo termo, A2. Como eu faço para encontrar o termo de ordem 11? Se eu sei quem é a razão. Então a gente sabe quem é o A2, é um número, quer descobrir quem é o termo de ordem 11 e sabe quem é a razão. Aí vamos trabalhar como antes. Para ir do o segundo termo para o termo de ordem 11, quantos termos nós vamos avançar? Como a gente já fez lá para a progressão aritmética, não vou explicar novamente, é só subtrair 11 de 2. Portanto, o termo de ordem 11, o A11, vai ser o segundo termo, vezes Q elevado à quantidade de termos que eu vou avançar. 11 menos 2 dá 9. Então, A11 é igual a 2 vezes Q elevado a 9. A gente pode fazer isso até mesmo quando a gente considerar a sequência não começando do A1, como é usual, mas quando ela começar do termo A0. Então, vamos supor nesse caso que você tem a sequência começando do termo de ordem 0. A0, A1, A2, A9 e assim até AN. E eu quero descobrir quem é esse termo A9 em função do termo A0. Então, A9 vai ser igual ao primeiro termo do question aqui. No caso, eu estou querendo fazer
avançar do A0 até o A9, vezes a quantidade de vezes de termos que eu vou avançar. Quantos termos eu avanço do 0 para o 9? Só vai 9 menos 0 dá 9. Então, o A9 vai ser A0 vezes Q elevado a 9. No caso mais geral, o termo de ordem n, começando pelo primeiro termo sendo A0, vai ser A0 vezes Q, para avançar do termo de ordem 0 para o termo de ordem n, dá n termos. Se a gente começasse pelo primeiro termo, a n vai ser igual ao primeiro termo, A1. Só o primeiro termo não, porque aqui o primeiro termo aqui é o 0, né? O termo de ordem 1, que no caso aqui é o segundo. Essa palavra que eu vou usar de ordem 1, em vez de falar primeiro e segundo, é para não evitar esse equívoco que eu cometi aqui agora. Esse A1 não é o primeiro termo, é o termo de ordem, é o segundo termo aqui da sequência, é o termo de ordem 1. Vezes que, então lá do primeiro para o nésimo, quanto tempo você vai avançar? Só fazer n menos 1. E essa expressão que tem aqui embaixo é aquela que no ensino médio você estuda como sendo o termo geral da progressão geométrica, conhecendo o primeiro termo e a razão. Essa outra aqui, que também é um termo geral, vai ser útil quando vai ter situações, vai ser útil para ser aplicado em situações que é bom começar pelo termo de ordem 0, como eu vou mostrar daqui a pouco nos exemplos. Então, vamos fazer mais alguns exemplos do livro. Sim, o autor do livro colocou ele fez questão de enfatizar essas duas fórmulas, mas logo depois ele colocou um teorema demonstrando que essa expressão aqui é aquela que dá o termo de ordem n em função do termo de ordem 1 e da razão. Então, é o exemplo do livro 2.7. O exemplo 2.7, você tem uma progressão geométrica que sabe que 4 e 9 são termos dessa progressão geométrica e tem um termo entre eles, que é o termo x. Como determinar x? Então, progressão geométrica, que 4, x, 9 são termos, o primeiro é o 4, o terceiro é o 9, e eu quero saber quem é o valor de x. Bem, se a gente for usar a definição, a gente sabe que o x, que é o segundo termo, é o primeiro termo multiplicado por q. Então, x vai ser igual a 4 vezes q, que é a razão. E daqui a gente pode isolar quem é q. q vai ser igual a x dividido por 4. Analogamente, como x é o segundo termo e 9 é o terceiro, eu posso obter o 9 a partir do x multiplicando por q. Ou seja, 9 é igual a x vezes q. E como antes, a gente pode aqui também isolar o q. Né? Só dividir tudo por x, q vai ser igual a 9 sobre o x. A gente só pode fazer isso se o x for diferente de zero, que é o caso aqui, né? Porque se o x fosse zero, 4 vezes q, para dar zero, o q teria que ser zero. E aqui 0 vezes o q, que é zero, nunca daria 9, né? Então esse x nunca pode ser zero. Mas o bom é que a gente isolou o q aqui, ó, nas duas, a gente pode agora igualar essas duas frações. Então, juntando essas duas, você vai ter que x dividido por 4 é igual a 9 dividido por x. E aqui a gente encontra quanto é que vale x. Né? Portanto, x ao quadrado igual a 9 vezes 4, que é igual a 36. E daqui, o número que a gente sabe que quando leva ao quadrado dá 36 é o 6 e o menos 6. Pronto, então, os valores de x satisfazem essa condição. Pode ser x igual a 6 e também pode ser x igual a menos 6. Esse exemplo ele é interessante porque a gente pode isolar Q e encontrar que a razão entre dois termos consecutivos é sempre constante. Né? O termo posterior dividido pelo o seu antecessor. Um termo dividido pelo seu antecessor. Né? X é um termo, o antecessor dele é um 4. Então, x dividido por 4 é igual a razão. 9 é um termo, o antecessor dele é o x. 9 dividido por x também é igual a razão. Então, assim como a gente viu que na definição de progressão geométrica, o termo de ordem n mais 1 é obtido a partir do termo de ordem n vezes q, você pode isolar o q e obter que, quando a gente fizer a divisão de um termo pelo seu antecessor, sempre tem que ser constante e igual à razão da progressão geométrica. Vamos aproveitar isso para demonstrar o teorema, que é o teorema 2 do livro. O teorema diz apenas o seguinte: se você tiver uma progressão geométrica A1, A2,
a n uma progressão geométrica de razão Q, então você tem como encontrar o termo de ordem n a partir do primeiro termo e da razão. A n é a 1 vezes q elevado a n menos 1, que a gente já falou sobre isso ainda há pouco, quando a gente estava falando em avançar e retroceder termos. A prova desse teorema vamos fazer a mesma prova que tem no livro, que eu vou usar que a razão entre termos consecutivos é constante. Ou seja, quando você faz A2 dividido por A1, isso aqui dá a razão. Quando você fizer A3 dividido por A2, também dá a razão. Vou fazer mais um ainda. Vou colocar aqui o quarto dividido pelo terceiro. Também dá a razão. E assim sucessivamente, até o termo de ordem n dividido pelo termo de ordem n-1. Isso aqui também dá a razão. E agora nós vamos fazer o seguinte. Lá nas progressões numéricas que a gente somou, aqui nós vamos multiplicar todas essas igualdades. Quando você multiplicar todas essas igualdades, o primeiro membro vai dar A2 dividido por A1, aí, vezes A3 dividido por A2, vezes A4 dividido por A3, vezes todos eles, até o último de todos, que seria AN dividido por AN menos 1. Isso aqui vai ser igual a Q vezes Q. Estamos multiplicando o segundo membro, todos os Qs. Agora vamos fazer as simplificações. Olha, A2, que está no numerador no primeiro fator, está como no denominador no segundo fator. Então eu posso cancelar A2 com A2, A3 com A3, e o A4. O A4 eu posso cancelar. Posso, que vai ter outro termo aqui, e esse outro termo, o A4 ele aparece no denominador. Né? Sempre que aparece um termo no numerador, no outro fator ele aparece no denominador. Então esse A4, eu posso cancelar com o A4 tem aqui. E o AN-1? Anterior a esse fator, iria existir um outro, e o AN-1 que está no denominador aqui ia aparecer no numerador, eu posso cancelar. Agora o AN não posso cancelar, eu só poderia cancelar se tivesse mais um outro termo para que ele aparecesse no denominador, então ele não pode ser cancelado. Então, o primeiro membro todo só sobrou AN dividido por A1. E no segundo membro, quantos fatores iguais a Q nós temos? Vamos analisar aqui que quando a gente escreveu todas essas igualdades, na primeira igualdade, que é essa aqui, o termo aqui de baixo é 1, o índice é A1. Na segunda igualdade, que é essa aqui, o coeficiente do A aqui é 2. Essa é a segunda igualdade, aqui é a 2. Essa aqui é a terceira igualdade, esse aqui é o 3. Ou seja, o índice do A no denominador aqui conta a quantidade de equações que nós temos. Quantas nós temos? 1, 2, 3, tem n-1. Como tem n equações, tem n-1 fatores iguais a Q. Então isso aqui vai dar Q elevado a n-1. E agora é só isolar e nós temos que AN vai ser igual a 1 vezes Q elevado a n-1. E isso demonstra o teorema, que é conhecido como, no ensino médio, como a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica, que eu não gosto muito disso, já falei na parte de progressão aritmética, porque a gente tem uma fórmula, né, um termo mais geral do que esse, que eu vou colocar aqui a versão para PG, que é, se eu tenho uma progressão geométrica, em algum momento eu tenho um termo de ordem n, e mais para frente eu tenho um termo de ordem m, como é que eu escrevo AM em função de AN? É só lembrar que do AN para o AM, quantos termos eu vou avançar? Eu vou avançar m menos n. Então vai ser AN vezes Q elevado a m menos n. E essa fórmula aqui ela é mais geral do que o termo geral. Em algumas situações fica muito mais fácil você trabalhar com essa identidade do que com a outra, mas aí vai do seu gosto. E tem situações que é bom começar pelo termo de ordem 0, que vai ser o exemplo que eu vou fazer agora, que é o exemplo do livro, o exemplo 2.8. O exemplo é o seguinte, você tem uma cidade e hoje a população dessa cidade é de 500 mil habitantes. E essa população, ela cresce a uma taxa de 3% ao ano. Ou seja, tem uma taxa aqui de crescimento constante, que é 3% ao
ano. Esse AA não é Alcoólicos Anônimos, não, pessoal, é uma abreviação para ao ano, que é uma coisa usual em matemática financeira. AA é ao ano, AM é ao mês, AD é ao dia, e assim vai. Então, qual é a população dessa cidade daqui a 10 anos? Qual é a população dessa cidade daqui a 10 anos? Então, observe que eu não escrevi o enunciado, tem no livro, todos vocês têm o livro, leiam o livro. Eu apenas postei o problema. Você tem uma população da cidade que hoje vale tem 500 mil pessoas, todo ano ela cresce 3%, e quer saber qual é a população daqui a 10 anos. Então, se a gente for procurar um modelo matemático para ilustrar a situação, hoje nós temos a população dessa cidade, P0, depois vai ter a população depois de um ano, P1, outro ano, P2, e ele quer saber qual é a população daqui a 10 anos. Observe que escolhendo aqui o primeiro termo como sendo P0, o próximo termo vai ser o P1, que ocorre daqui a um ano. O próximo, depois do P1, é o P2, de P1 para P2 deu um ano, então de P0 para P2 dá 2 anos. Então daqui a 2 anos é o P2. Então daqui a 10 anos vai ser o P10. Observe também que se eu tivesse começado ao invés do P0, se a gente tivesse começado com P1, começasse daqui, ó, a gente não ia, a solução do problema não seria mais o P10, porque hoje seria o P1, que seria o 500 mil, daqui a um ano seria o P2, né, estou no primeiro ano, ó, daqui a um ano. Daqui a mais um ano seria o P3, está no segundo ano. Então a solução não seria o P10, seria o P11. Como o número 11 pode fazer confusão com 10, então nessas situações é melhor você começar com P0 para que esse número 10 coincida com o que é pedido na questão. Só que aqui ele fala que a taxa de crescimento é 3% ao ano. A gente viu que na exposição anterior que a razão Q é sempre 1 mais I. Então a razão Q vai ser igual a 1 mais I. I, pessoal, é 3%. 3%, esse símbolo aqui, porcentagem, quer dizer que é 3 dividido por 100. Ou seja, é 0,03. Então a razão é igual a 1,03. E ele quer saber quem é P10. Então, pelo que a gente acabou de ver, o termo de ordem 10, P10, vai ser igual a... Se fosse começar pelo 1, seria o P1 vezes Q elevado a 10 menos 1, que é 9. Mas não é esse o caso. A gente começar pelo P0, que a gente sabe que é o P0 já. Vai ser o P0 vezes Q elevado a 10 menos 0, que é 10. Substituindo os valores, então a população depois de 10 anos vai ser a população P0, que a gente disse que hoje vale 500 mil. Então vai ser 500. Eu não vou colocar o 1000 aqui, o resto vai sair em 1000 vezes... Eu estou fazendo isso propositalmente, tá? Porque tem algumas pessoas que falam assim, não, é 500 mil, aí coloca aqui os 3 zeros e o resultado dá em unidades. Eu coloquei apenas 500 para ficar 1000 e o resultado vai sair em milhar. Então, vai ser 500 vezes a razão 1,03 elevado a 10. E fazendo isso na calculadora, esse valor dá aproximadamente 672 mil habitantes. É aproximadamente 672 mil habitantes. Então, para o vídeo ficar muito longo, eu vou terminar aqui e continuar na próxima exposição. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.